Os coaches da internet, né, meus amigos? A internet recheada de coaches, especialistas, gente que sabe tudo, que tem a resposta para todos os problemas, soluções mirabolantes, pessoas especiais, iluminadas, sábias, que podem resolver tudo. E nessa, muita gente acaba caindo. Eu não tenho nada contra quem vende curso na internet. E existem muitos cursos bons, existem coisas muito legais, pessoas sérias e responsáveis, assim, que sabem do que estão falando, profissionais mesmo. Mas no meio dessa salada, né, que é a internet, tem os aventureiros que querem só faturar e se aproveitam da dor e do problema das pessoas mais frágeis ou vulneráveis para tirar vantagem. E eu estou falando especificamente destes que se dizem especialistas em psicologia, psicanálise, terapeutas, e que muitas vezes falam tantas bobagens. A pessoa que está passando por um problema de saúde mental, ela está muito fragilizada. E quando ela se depara na internet com certos tipos de postagens, às vezes cortes de podcasts que fragmentam muito os assuntos, pode deixar acabando a pessoa mais confusa. Porque um fala que o que está te acontecendo é culpa sua. Aí em outro corte você já vê que não, que a culpa não é sua. E no meio desse caminho aparecem esses coaches aí de última hora, que eu chamo de coaches tabajara, querendo vender uma solução fácil, mas eles primeiro te mostram um problema e você começa a acreditar que você tem aquele problema. E muitas vezes a pessoa nem tem. Né? De repente a pessoa está passando só por uma fase ali da vida que rápido vai se resolver. Mas a pessoa começa a absorver aquela informação e começa a duvidar de si mesma, começa a se questionar e começa a entrar numa paranoia. E de repente começa a achar mesmo, será que eu tô pirando? Será que eu tô ficando maluco? Será que eu sou narcisista? Será que eu sou esquizofrênico? Será que eu sou... Porque as informações ficam muito fragmentadas, né? E nessa eles vêm com a solução. E qual é a solução? Compre o meu treinamento, compre a minha mentoria, compre o meu curso. E nós vivemos num país que está passando por tantas dificuldades. A vida não está fácil para ninguém. E de repente a pessoa faz um esforço e compra um desses cursos, uma dessas mentorias, para no final ver que não tinha nada demais. E que não disse nada com nada. E tudo que tinha naquele curso, naquela mentoria, ela encontra gratuitamente na internet. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique mais triste, mais fragilizada. Eu acredito que isso seja uma irresponsabilidade muito grande. Ficar, às vezes, criando problemas onde não tem. E há que se ter muito cuidado com o que se fala. E existem, sim, profissionais muito competentes em todas as áreas. E na área da saúde mental também. Mas o que eu estou vendo é uma enxurrada de gente se aproveitando e falando coisas que nem sabe. Só para vender, para empurrar um curso ou uma mentoria. Eu tenho passado por essa situação. Eu tenho passado por questões psicológicas, tenho passado por crise de depressão e de ansiedade, às vezes síndrome do pânico, mas nunca comprei nenhum curso, nenhuma mentoria, mesmo porque, se você for olhar os valores, né, nem todo mundo pode pagar, porque existe solução para tudo, mas não existe solução para todos. Desde que você possa pagar, você vai ter o melhor tratamento. Mas se você não tem como pagar, você tem que se virar sozinho mesmo.
Eu tenho procurado ler, procurado pesquisar com profissionais sérios, tenho procurado me conhecer e me entender, e não simplesmente colocar a minha vida nas mãos de um pseudo profissional que possa me deixar até numa situação pior. Porque se você vai pagar por uma sessão de terapia, você vai lá uma vez na semana, ou se você faz online, e você vai pagar 400, 500 reais, você pode até conseguir pagar por um tempo, mas isso não se sustenta. Você não tem como bancar, você não tem como manter. E aí na próxima semana, quer dizer, um espaço assim de tempo muito grande, que você fica desassistido, você volta lá ainda com aquelas mesmas questões. Eu acredito que a gente tem que buscar o conhecimento. Se você não tem dinheiro para pagar uma manicure, você mesmo faz as suas unhas. É meio aquela técnica do faça você mesmo. Todos nós temos condições de aprender. E aprender a nos conhecer é essencial. Analisar quais são os gatilhos, o que tá causando isso e quais as alternativas eu tenho para resolver ou para contornar essa situação. E não simplesmente colocar a sua vida, a sua saúde nas mãos de uma pessoa que talvez não esteja preparada ou que vai te dizer que vai te oferecer uma solução. A solução existe, está dentro de nós. E o autoconhecimento é muito importante para que a gente consiga encontrar a solução e o caminho. Volto a dizer, eu não tenho nada contra quem vende produtos ou serviços na internet. Mas eu acho que nós temos que ficar muito atentos para não cair em certas ciladas. Porque às vezes a pessoa está numa situação ruim e ela pode acabar ficando pior. Ou ela começar a acreditar em coisas que nem existem. Existem certas terapias aí que parecem verdadeiras seitas, que fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Querem sempre te mostrar como você sendo um fracassado e que você tem que ser uma pessoa de alta performance e sabe, e você tem que ser bom em tudo e super em tudo. E nós somos humanos. Eu acho que não existe isso. Isso é uma invenção. Estão criando coisas que não existem. Eu chamo isso da tal da positividade tóxica, onde todo mundo tem que ser o melhor em tudo. Você tem que ser o mais produtivo, você tem que ser o mais rico, o mais bem-sucedido, o mais bonito. Tudo. E nós somos humanos e somos cheios de falhas. Nós estamos numa busca de melhorar a cada dia. E não vai ser de uma noite para outra, de um dia para o outro, que você vai conseguir, alcançar tudo. E nem tem que se cobrar tanto para ser tudo isso. Para quê? Para impressionar quem? Impressione-se a si mesmo, melhorando um pouquinho a cada dia, 1% todo dia, como eu falo aqui no meu canal. E não se iludindo com promessas vazias. A pessoa que você é única. E você não tem que ficar provando nada para ninguém que você tem que ser o super-homem ou a super-mulher. Vulnerabilidades todos nós temos. Agora, isso que eles andam divulgando de você, seja a sua melhor versão, seja não sei o quê. Eu acho que é mais um papinho clichê, sabe? Para vender curso e mentoria. Porque por trás é sempre isso. Vender curso e mentoria. Você tem que ser melhor, sim, todo dia, evoluindo. Todos nós buscamos isso. Mas não procure em fórmulas prontas. Busque conhecimento, leia, pesquise e comece a aplicar um pouco todo dia na sua vida. Porque não existe solução mágica. Esses coaches de internet, eles só querem engajamento e faturamento. E volto a dizer, existe muita gente boa vendendo produtos bons. Mas o que a gente vê é uma enxurrada
de picareta, que eu chamo de coach tabajara. E é engraçado que eles se vendem como tão perfeitos, tão donos da verdade e da sabedoria. E às vezes eu fico olhando e vejo que aquilo é um personagem. Porque ali do outro lado é uma pessoa também, é um ser humano também. Cheio de defeitos, cheio de falhas. E que está querendo te vender a ilusão do ser perfeito. Então vamos ficar alerta, sabe? Com esses coaches tabajara aí. E vamos estudar, procurar nos conhecer, aprender e evoluir. E às vezes você não precisa gastar R$ 1 para isso. Essa foi o meu desabafo, né? O meu relato de hoje. Comenta aqui o que você acha dessa enxurrada de coach tabajara nas redes sociais. E a gente se vê numa próxima. Tchau!